O título dessa ministração do Alcance Mais é Um Líder Provoca Mudanças. Um líder provoca mudanças. Que você e eu sejamos esses líderes que estão disponíveis, dispostos a fazer algo mais na obra do Senhor. Então, quando Deus olha para nós, quando Deus olhou para nós um dia, Deus viu você e eu como discípulos dele. Hoje nós chamamos discípulos, líderes, como vocês quiserem chamar. E quando Jesus esteve na terra, ele recrutou muitos discípulos. E ele tem recrutado muitos discípulos e muitos líderes hoje para realmente cumprir um propósito que cada um de nós com certeza temos. E um propósito para ser cumprido no hall, no círculo de amizade, de influência que nós temos. Porque nós não temos como negar que cada um de nós tem um hall de amizade, um círculo que você consegue alcançar e que muitas vezes eu não consigo chegar nesse lugar. Mas o Senhor Jesus colocou você nesse lugar com um propósito. Então Deus quer que nós, aonde nós estejamos, nós como líderes, façamos isso. E um dos grandes objetivos de Deus colocar você e eu como discípulos, colocar eu e você como servos dele, é servir ao Senhor e influenciar. Nós precisamos influenciar. Se nós não estamos influenciando, precisamos rever muitas coisas. E nessa atitude nossa, em servir ao Senhor e influenciar, um líder servo certamente precisa provocar mudanças. As mudanças certamente vão acontecer. E você pode começar a ver isso na sua casa, ver na sua célula, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, na igreja também, no país e por que não dizer na sua geração. Nós falamos tanto para os adolescentes, você é a geração que vai fazer a diferença. Você, não importa a idade, você vai fazer a diferença também. Nós podemos fazer a diferença no nosso hall, no nosso círculo de influência. E é isso que Deus quer. Porque se nós fizermos a nossa parte com essa influência, nós vamos transformar as situações. Nós vamos mudar muitas coisas e é isso que Deus pede de nós. E eu queria falar hoje de algumas características de um líder que produz mudança. Em primeiro lugar, o chamado do verdadeiro líder para provocar mudança, esse líder precisa tomar iniciativa. Ou vamos dizer assim, ter iniciativa para as coisas. E por que o líder tem que ter iniciativa? Eu poderia responder porque sim. Mas como essa resposta ficaria muito vaga, então, porque um líder precisa influenciar. Deus o colocou na sua posição, o chamou de líder, o outorgou, colocou a sua unção sobre eu e você, para nós fazermos alguma coisa, para fazermos diferente, porque o normal de um líder é ter iniciativa, tomar iniciativa. Como é que faz isso? Dando orientações. Nós fazemos isso dando direção. O líder dá direção, abre frentes, mostra caminhos, dá alternativas, ideias, decisões, soluções. E ao mesmo tempo animamos, incentivamos, ensinamos e o líder lança. O líder precisa lançar. O líder é como um arqueiro. Vocês lembram? É como um grande arqueiro que lança. E os nossos liderados, eles esperam isso de nós. Com certeza. Então, onde está o problema em tudo isso? O problema em tudo isso está se o líder, ele não faz isso. Ele não lança. Ele não toma iniciativa. É como um pai em casa. Por exemplo, a gente pode falar, todos aqueles que são casados sabem, e aqueles que não são casados são filhos. Sabem em casa. O homem foi colocado como cabeça, como sacerdote, em casa, como líder. Mas se ele não toma a sua postura, ele não se coloca no lugar em que Deus o colocou, ele está saindo desse propósito. Porque ele foi colocado nesse lugar para realmente fazer todas essas coisas. É aquele que está engajado a ser uma voz profética. Deus colocou você para ser uma voz profética na sua casa e falar para a sua casa: mal nenhum chegará à nossa tenda.
O Senhor Jesus cobre a nossa vida. O sangue de Jesus nos envolve. O Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, família. A palavra diz que Ele não dorme. Aquele que nos guarda não tosquenejará, nem cochila. De tanto que Ele nos cuida. Essa é a voz profética de um homem que precisa fazer isso em casa. Mas se não está fazendo, algo está acontecendo. Precisamos rever. Tudo isso pode transformar situações. Pode transformar. Toda a nossa casa pode ser, né, ela pode ser atingida negativamente, influenciada quando isso não acontece. Mas nós precisamos chamar a nossa casa como líderes, como pessoas de fé, onde a fé jamais vai esmorecer na sua vida. Nós passamos por momentos, nós até falamos que não iríamos falar muito mais sobre isso, mas a gente precisa entender que os momentos difíceis são momentos que fazem verdadeiramente homens e mulheres, líderes, crescerem. É no momento de guerra, no momento de dificuldade que se levantam, as pessoas mais fortes são levantadas. É aí que um grande líder vai surgir. Geralmente, nos momentos de dificuldade, quando todos correm, estão com medo, existem aqueles que se colocam na frente da batalha e falam: eu vou lutar. Eu sou médico também, muitos de vocês sabem, e eu tenho falado, muitas vezes a gente vê com que muitos têm se escondido muitas vezes. Aí eu falo para essas pessoas como que nós, soldados, treinados para uma guerra, na hora que a guerra chega, nós vamos nos esconder embaixo de uma cama. Costumo falar: não, nós fomos treinados para uma guerra a nossa vida inteira, então agora é hora de sair das trincheiras, é hora de guerrear. E assim eu venho falar para você, líder, homem, mulher, criança, adolescente, jovem, nós fomos levantados para uma guerra. Nós vivemos num mundo de guerra, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Mas o mundo, existe uma guerra, onde nós precisamos nos levantar como um verdadeiro exército de líderes, todos liderando, todos soldados preparados, soldados capacitados para uma batalha. E é isso que Deus quer ver você. Deus quer ver você enfrentar todas as dificuldades da vida como uma guerra, em que você não tem medo da guerra, mas você se levanta para guerrear em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Assim como Davi fez um dia, diante de algo impossível, que era Golias. E Deus nos conduz por esse caminho, para estar debaixo de uma direção dele, lógico. Somos líderes que estamos ensinando outras pessoas, mas debaixo da unção, debaixo de uma vontade, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Além então de tomarmos iniciativa como líderes, nós como líderes também, o líder foi chamado para dar direção. As pessoas, querido, precisam ter direção. As pessoas precisam ouvir e saber para onde estão indo. Você imagine, você vai viajar para algum lugar e você entra num carro e essa pessoa fala: vamos comigo que eu vou dirigir, mas eu sou cego, eu não enxergo. Você iria? Então nós precisamos dar direção, e as pessoas que estão conosco precisam saber para onde elas estão indo. Elas precisam saber para onde que eu vou, para onde eu vou levar, para qual que é o nosso destino. Salmo 127, 4 fala assim: como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Como flechas na mão do guerreiro. Como eu falei, nós somos guerreiros. Existem pessoas que têm colocado, que Deus tem colocado junto de nós, são nossos liderados, aqueles que vocês cuidam, aqueles que vocês ensinam, discipulam. Eles podem ser considerados como filhos. Muitos são jovens, são novos na fé, e você precisa orientá-los. E eles estão com você, mas eles são como flechas. E os liderados não são flechas para ficarem escondidas e guardadas no alforje do guerreiro. Mas as flechas, elas estão ali para que elas sejam lançadas. Deus nos chama como arqueiros. Nós precisamos lançá-los. É para isso que você foi colocado líder, para lançar. E toda a autoridade que nós temos um dia, que Deus nos delegou a todos nós, a cada um, foi dado por Deus. Romanos 13 diz que não há nenhuma autoridade, ou toda autoridade foi instituída pelo Senhor.
e não uma unção, uma liderança que precisa impor alguma coisa, mas alguém que nós possamos realmente ensinar os outros a entender os seus propósitos, o seu lugar e o seu destino. Mas você é o arqueiro e dá essa direção. Veja a sua importância como líder onde você está. Então nós somos apenas colaboradores no cumprimento de um propósito maior. Precisamos lembrar muitas vezes que o propósito não é meu, o propósito não é seu, é o propósito de Deus, mas nós fomos colocados nesse lugar como arqueiros para lançar algo para um propósito de Deus, não para servir os meus interesses. Os meus liderados não foram colocados próximos de mim para servir aos meus interesses, mas sim a um interesse maior, que é o interesse de Deus. Por isso nós devemos lançá-lo nesse destino e nós irmos ao nosso destino. Então nós não podemos ser nem limitadores também das coisas que Deus tem para eles, mas cumpridores de uma vontade muito maior e que não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então, além do líder precisar ter iniciativa nas suas intenções, precisa dar direção àqueles que estão com ele. Um líder precisa tomar decisões que sejam funcionais, ou seja, decisões que tenham um objetivo real, que sejam úteis, factíveis, realizáveis, que possam ser feitos, tangíveis, objetivos claros, ter objetivos claros e definidos. As nossas iniciativas precisam nos fazer sair do lugar de acomodação. Nós não podemos nunca achar que o lugar que nós estamos muitas vezes confortáveis é o melhor lugar. Se eu estou confortável é porque está bom. O desconforto precisa às vezes vir em nós para mostrar que não está bom. Eu preciso sair desse lugar muitas vezes de conforto, e um conforto para mim. O conforto não tem que ser meu. Eu não tenho que achar que está bom para mim. Muitas vezes o que é bom para mim não é bom para Deus. Por isso eu tenho que estar num lugar e saber aonde eu estou e aonde Deus deseja que nós estejamos. Então existem lugares que eu preciso deixar do que é bom para mim para viver o que é bom para Deus. Essa é a visão de um líder que realmente vai fazer a diferença. Não é no lugar de estagnação, no lugar onde eu fico simplesmente parado, de comodidade, de conformismo, porque o reino de Deus é um reino dinâmico. Vocês podem ver, não para, o tempo todo. O que nós vivemos hoje é uma pequena parcela de uma história que Deus fez com a humanidade. É um tempo pequeno, é um tempo muito, muito ínfimo. Por isso nós precisamos viver com intensidade esse momento, sabendo que nós não somos as únicas pessoas do planeta, mas muitos antes de nós vieram e fizeram grandes coisas, e muitos depois de nós farão. E nós precisamos fazer o que nós temos que fazer no nosso tempo. Amém? E esse reino dinâmico, ele se demonstra em todos os tempos. Por exemplo, criação. O sol, você não vê o sol o dia inteiro. O sol ele nasce, ele se põe. A lua está em movimento, a terra está girando todo momento, ela não para. As marés, os mares, os rios, as folhas, em movimento, toda a criação está em movimento, porque o reino de Deus é um reino em movimento, o dia e a noite. Assim como podemos ver que as leis do Senhor, elas continuam as mesmas, mas cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ela move, ela causa um movimento dentro de mim, ela move a minha alma, ela chacoalha a minha estrutura. E Deus é um Deus de movimento, todo momento Deus está dando ordens, como eu falei, aos seus anjos, ao seu e o meu respeito. Ele está dando ordens para o universo. Os anjos o louvam constantemente em movimento. Os céus se movem a todo tempo. Quando Deus falou haja luz e houve luz, isso mostra movimento. Quando Deus fala ide, e a gente vai, né? E Ele fala faça assim, e a gente faz, isso é movimento. Porque Deus não quer ver você parado. Deus não quer me ver parado como líder. Precisamos estar fazendo algo todo momento para Ele. Nós precisamos nos sentir privilegiados por isso.
É um grande privilégio fazermos parte disso, mas não por causa de nós, pelas nossas capacidades, mas apesar de nós, mas por uma misericórdia de Deus, pela graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso que nós estamos nesse lugar. Nós podemos ver, por exemplo, dessa misericórdia de Deus, como eu falo bastante sobre Moisés, vocês me conhecem, sabem disso, na sarça ardente, quando eles se encontraram ali e começou aquela conversa, Deus chamando e ele falando que não podia, e Deus falando outra coisa, e ele criando muitos argumentos ali. Deus foi misericordioso com ele, não foi? Pela história nós poderíamos ver Deus ali naquele lugar falando, sabe o que? Já deu, você já está dando desculpa demais, vou achar um outro que esteja mais disponível para fazer isso. É ou não é? Mas Deus foi misericordioso, assim como foi comigo e com você. Quantas relutâncias nós tivemos para nos entregar a Ele, quantas vezes nós tentamos fazer tantas coisas e fugir desse lugar, desse amor tão grande, nós não percebíamos, e Ele ainda foi misericordioso conosco. Mas Deus poderia ter feito isso e chamado outro, só que Deus não desiste de nós. Você está aqui com um propósito, porque Deus não desiste de você. Deus olhou você, e apesar de você e apesar de mim, Deus nos escolheu para um propósito. Então precisamos fazer na altura isso, na altura que Deus nos colocou. E eu não coloco vocês apenas como um líder, vamos chamar que todo cristão precisa ser um líder. Você não precisa ser imposto a mão sobre a sua cabeça em uma unção renovada, diferente de líder agora. Não, todo cristão precisa ser um líder, um pequeno Cristo de Deus aqui na terra. E Deus nos pede isso. Então, as coisas que são funcionais, que podem ser feitas, faça. As coisas que são possíveis, faça. Você precisa fazer. Deixa o impossível, o que talvez seja disfuncional, o que seja impossível, deixa para Deus. Porque Ele é especialista nisso. Ele é especialista no impossível. Mas o possível nós precisamos fazer. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, um outro exemplo de liderança que tomou iniciativa, nós não temos como negar, que é Davi, o rei Davi, né? Nós sabemos toda a história dele, desde a infância dele, tudo que aconteceu. Ele foi desde menino uma pessoa que tomou iniciativa. Podemos ver na sua história, quando menino, um gigante enfrentando o exército dos irmãos dele, o exército do povo dele. Os adultos estavam tremendo de medo, e ele veio naquele lugar, em nome do Senhor dos Exércitos, fazer o que ninguém faria. Iniciativa. Já era um líder desde pequeno, um líder que Deus já estava preparando. Por isso você, onde você está hoje, você já está sendo preparado para alguma coisa. Ninguém é alguma coisa por Deus, por simplesmente ser. Deus coloca cada um de nós num lugar, porque nós seremos usados nisso. Você crê nisso? Com certeza. Nem que seja por uma pequena coisa, ou por algo extraordinário, mas não importa. Para Deus tem o mesmo peso. Você pode pensar que Deus criou você para um propósito, e a hora que você descobrir esse teu propósito e você cumprir, isso é tudo. Deus, como se fosse aquilo, Deus cumpriu desde antes de você nascer um propósito. Você nasceu, você cresceu e você descobriu o seu propósito, e você cumpriu o seu propósito. Muito embora esse propósito no meio tenha acontecido muitas coisas erradas, muitas coisas que você possa ter de repente saído desse lugar. Com Paulo foi assim, o grande homem, Paulo, apóstolo. Quantas coisas aconteceram antes dele, mas no final ele disse, completei a carreira, bati o meu combate, completei a carreira, guardei a fé. Veja se não é ele, de repente, apesar de toda a sua vida difícil, descobriu o seu propósito, e no final ele falou, glória a Deus, que eu descobri o meu propósito. Que foi qual? Que eu fiz tantas coisas ruins? Não. Combati um bom combate, guardei a carreira, e a minha fé. Então, se você descobrir hoje o seu propósito, e você continuar nesse propósito, com certeza você vai estar fazendo aquilo que Deus quer de mim e de você.
Então, querido, toda a ação que nós fazemos em busca desse propósito vai ter um efeito em escala, tanto para o bem quanto para o mal. Mas como nós estamos aqui falando para líderes cristãos, nós vamos falar só de coisa do que você pode fazer de bom para Deus. E tudo que você fizer de bom vai ter proporção muito maior daquela que você imagina. Em progressões geométricas, aqueles que estudaram matemática lembram, progressão aritmética e progressão geométrica, PA e PG. Quando nós vemos a progressão geométrica é muito acima. Então algo que você consegue fazer de bom no reino de Deus, ela vai causar proporções gigantescas. Pode atingir muitas pessoas, pode transformar muitas vidas. Por isso, um líder precisa saber da sua responsabilidade. E um líder é quando? É em casa, é o pai. O líder é a mãe. O líder é um filho obediente. O líder é um pastor fiel. É um líder correto. É um trabalhador honesto. É uma pessoa de caráter. O líder é um discípulo que ama o Senhor e que quer seguir sempre ao seu lado e aprender com Ele. Por isso, quando a própria palavra fala, quanto mais lhe é dado, mais será cobrado, nós seremos mais cobrados, com certeza. Por termos estado em um lugar, fomos ensinados, fomos muitas vezes amassados, fomos moldados, assim como Deus faz com o barro, para que nós sejamos muitas vezes outra pessoa. Quantos aqui hoje são totalmente diferentes daquelas pessoas que um dia entraram aqui nesse lugar? Porque precisaram, através da palavra, através de tantas formas que Deus foi agindo, foi mudando, para te transformar em algo especial, que Deus pudesse colocar e Ele pudesse falar, é isso que eu queria. É a partir daqui que algo grande vai começar. Então um líder muitas vezes é um líder hoje de uma forma especial que Deus tem, mas foi alguém muito surrado um dia, alguém que estava quebrado, torto, mas Deus teve que quebrar e fazer tudo de novo. Esse sou eu e você. Mas nós precisamos nos deixar moldar, porque é isso que Deus quer, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade perfeita, é a vontade agradável que Deus tem para nós, porque agrada a Ele quando nos vê. Então, queridos, as nossas atitudes de liderança irão transformar a nossa vida. Mas não só a nossa vida, primeiro começa por nós, para que isso seja transformado e que leve outras pessoas a serem transformados de tal forma. E lembrar que nós estamos no mesmo barco, todos nós, líderes, liderados, todos no mesmo barco. Se o barco afunda, todo mundo afunda. Então nós precisamos saber a nossa importância nesse lugar e a forma que nós nos posicionamos nesse lugar. Porque algo que eu posso fazer com que esse barco comece a se encher de água, ele afundar. Se eu furar esse barco, não só vai eu para o fundo, mas todos nós iremos. É assim que nós temos que pensar como irmãos, como cristãos. A caminhada é longa, é estreita, o caminho é estreito e a porta também, mas nós precisamos chegar juntos nesse lugar, um ajudando o outro, dando força. Quando um cai, o outro se levanta, assim que a palavra diz. Então precisamos saber realmente a nossa importância, para nós não estarmos sozinhos, nós precisamos chegar juntos. E ao mesmo tempo pensar, mas então eu não vou fazer nada, que é melhor ficar quietinho na minha, deixar que os outros façam e eu vou nesse barco. Não é assim que Deus quer. Deus colocou você não para ficar inerte, porque não existe um compromisso somente com a igreja ou com o teu irmão do lado, mas existe um compromisso maior do meu posicionamento, que é diante de Deus. É diante dele, é por causa dele que eu me posiciono assim. Então, antes de todas as coisas, antes de todas as cobranças, antes de toda a intenção, de repente nesse caminho, não é isso. A intenção é lá o final, é chegar naquele lugar, é o final de Deus estar e saber que Deus está me olhando.
Deus está me vendo em todo minuto, Ele está olhando para mim. Deus está olhando para você. Em todo momento, assuma um compromisso com Deus. E outro exemplo de transformação, uma atitude de um verdadeiro líder, eu volto a falar de Davi em 1 Samuel 22:2, fala ali, vocês podem ler depois em casa, depois se tiverem um tempo. Davi estava fugindo do rei Saul. Saul estava perseguindo eles e eles entraram naquela caverna, todos conhecem o nome, caverna de Adulão, naquele lugar. Fala que Davi ali fugindo, se juntaram a ele 400 homens difíceis, 400 homens problemáticos estavam naquele lugar, junto com o homem que estava fugindo do rei, do homem mais poderoso daquele lugar. Eles se uniram àquele homem, e a partir de uma liderança de Davi, um espelho para nós, um modelo para nós, aqueles homens difíceis e problemáticos foram transformados em um grande exército. Por isso Deus colocou você. Muitas vezes você foi colocado nesse lugar e pessoas difíceis estão com você. Vem para o seu lado e muitas vezes você pensa em desistir. Você imaginou se Davi tocasse aqueles 400 homens daquela caverna, fala, sai daqui, não quero você mais comigo, sai desse lugar, quero ficar sozinho, estou triste, não venho aqui porque senão todo mundo vai saber que tem alguém aqui e o rei Saul vem aqui me encontrar. Mas não foi isso. Deus acolheu aquelas pessoas. Deus acolheu e também Davi acolheu aquelas pessoas e ensinou. Quanto tempo com aqueles homens, quanta dedicação, quanto esforço, quantas pedras ele chutou, porque tem pedra naquele lugar, né? Ele deve ter chutado muita pedra, assim, puxa, eles não entendem o que eu falo, mas ele não desistiu, e você foi chamado para isso também, amém? Deus coloca-nos, às vezes, nessas situações para que nós possamos crescer. E para que um grande exército, não só para fazer, como eu falei, uma vontade minha, a vontade do Davi era ficar quietinho naquela caverna, muito escondido, mas existia um propósito de Deus que era maior. Era um propósito para aqueles 400 homens, para aquelas 400 famílias, era para um povo que ganharia, seria vitorioso por causa deles, por causa de um posicionamento, por causa de uma mudança. E nós vemos também, nós conseguimos ler em Mateus 9, 35 e 36, fala, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Você imagine Jesus andando e pregando e também sentindo talvez essas coisas, aquela resistência muitas vezes, mas ele não teve nenhuma ira, não entrou uma outra coisa nele senão essa palavra que fala ali, compaixão. A compaixão entrou nele porque ele via como uma geração perdida, uma geração sem esperança, a ovelha sem pastor. A ovelha precisa do pastor. Tanto naturalmente, nós conseguimos ver na natureza a dependência que existe, inclusive do cheiro do pastor. As ovelhas sentem o cheiro do seu pastor e elas o seguem. Quando ele está próximo, ela se sente segura. Quando elas estão distantes, ele vai buscar, ele vai atrás. Quando elas estão em grande perigo, ele vai tentar fazer algo. Vocês são pastores, todos vocês são pastores de um rebanho que Deus já colocou ao seu redor. Precisamos olhar muitas vezes com misericórdia, não com lágrimas de repulsão, mas lágrimas de choro, e colocar essa vida diante de Deus e falar, eu preciso ajudar, a minha parte eu preciso fazer. E todos nós, e essa palavra compaixão, também misericórdia, mas compaixão, ela tem sentido de algo transformado em uma atitude de mudança. Então não adianta eu só ter compaixão se eu não faço nada.
Eu preciso ter compaixão, mas precisa ser acompanhada com atos de mudança, atitudes que provoquem algo diferente. E somente um grande líder pode mudar a história de alguém, ajudar essa pessoa nessa história. E as mudanças vão acontecer agindo. Líderes cheios do Espírito Santo podem mudar atmosferas espirituais. Você já deve ter passado isso na sua célula. Quantas pessoas muitas vezes chegam ali desesperadas, mas uma oração, uma palavra de ânimo, o Espírito Santo ali naquele lugar, transformando aquelas vidas, situações são mudadas, há um redirecionamento, aonde tinha toda a tristeza, ela vai embora, a dor vai embora, as preocupações saem daquele lugar, a fé aumenta, a esperança vem, o ensino vem junto com isso, a palavra é introduzida e ela transforma, que a palavra nunca volta vazia. Quando ela é lançada, ela vai causar uma transformação, não tem como. E esse líder precisa saber, como eu falei, que as suas palavras de fé vão causar algo em cadeia, como se fosse um dominó. O dominó, que é aquele dominó primeiro que você bate e vai acontecendo algo grande, vai longe aquilo, e às vezes transforma até em algo lindo e bonito. É assim que Deus faz. E liderar é isso. Quando nós agimos dessa forma, sabendo da importância, da magnitude, da amplitude daquilo que Deus nos deu, para que nós possamos fazer algo em atitude, nós com certeza veremos casamentos transformados. A esperança, como eu falei, volta de novo. Se não existia mais alegria, mais esperança em viver, vai voltar. Amém? Algo novo vai acontecer. Se a história diz que algo vai acontecer de ruim, de diferente, você vai entender em Deus que Deus tem um propósito em todas as coisas, e nele nós somos mais do que vencedores. Porque o que o mundo diz que é vitória, para Deus existe algo muito maior, que está acima disso, acima daquilo que o mundo consegue ver, entender e enxergar. Mas nós em fé, nós podemos viver isso, essa realidade. Isso pode ser uma realidade na nossa vida, e não algo que está escrito somente e não tem nada, mas essas palavras são vivas. Nesse momento, nesse lugar, nós podemos encontrar cura para a alma, cura para as nossas feridas, curas financeiras, mudanças de posicionamento. Então, a influência de um líder é de mobilizar, é de chamar, é de animar. Vamos orar, vamos ler a palavra, vamos jejuar junto, vamos vir no Alcance Mais, vamos para a célula, vamos nos cultos, vamos fazer as atividades da igreja, eventos, mudanças de vida. Vamos ser melhor, vamos fazer mais. Vamos, quando tudo isso terminar, que está começando, vamos ser melhor, vamos fazer tudo que eu não fiz, vamos mudar de vida, vamos começar a orar como nós estamos orando agora, ininterruptamente, 24 horas todos os dias. Por que não? Agora já virou um hábito daqueles que não tinham. Que seja isso vai mudar a nossa vida. Amém? E outra coisa que um bom líder precisa é assumir uma função, que está ligado com o que eu já falei de paternidade, como Davi, né, nesse lugar. Esses guerreiros que não eram nada começaram a ser alguém, porque Davi entendeu o propósito de cada um. Davi não falou, ele está vindo atrás de mim, então aqui, vem que vamos se unir para a gente guerrear e matar todo mundo. Foi isso que ele fez, muito embora eles queriam. Falou não. Ele começou a entender o propósito de cada um daqueles homens. Entender, não, você é bom nisso, você vai fazer aquilo, você precisa ser assim. Vamos matar? Não é para matar não. Eu não quero isso. Nós vamos perdoar, vamos viver assim, dessa forma. Foi isso que Davi fez. Mas ele fez primeiro. Ele era assim, e as pessoas e aqueles homens viram nele alguém diferente. É isso que Deus quer de nós. Então, aquele grupo foi erguido com um grande propósito. Só que houve um dia, aqueles homens que Davi cuidou tanto, em 1 Samuel 30, do 4 ao 8,
Diz que os filisteus invadiram aonde eles estavam, onde estavam com as suas mulheres, com suas crianças, e levaram todo mundo. Eles não estavam, e eles levaram as mulheres, as crianças, tudo que eles tinham. E aquele povo começou a chorar, aqueles homens todos chorando e colocando a culpa no próprio Davi. No versículo 6, eles queriam apedrejar Davi, aquele líder que levantou todos eles, que cuidou deles, queriam matar Davi por aquilo. Mas Davi se colocou diante de Deus e buscou em Deus a solução para todas as coisas, e eles conquistaram tudo de volta. Note que mesmo passando por tudo aquilo, ele jamais demonstrou que queria desistir. Davi jamais demonstrou desistência. Davi não se escondeu de ficar escondido com medo. Não foi isso que fez. Ele ficou por um tempo ali naquele lugar porque Deus tinha um propósito maior. E Deus sabia, por isso que é bom andar debaixo do propósito. Nós não estaremos fugindo, nós estaremos debaixo de um propósito. Ele jamais fugiu. Mas aqueles homens colocaram a culpa nele. Quantas vezes de repente você faz tanto pelos seus, e de repente falam: você tinha que estar aqui, você tinha que ter feito isso. Colocam a culpa sobre você, aqueles que você ensinou. Você que tinha que fazer algo, não eu. Mas Davi nunca desistiu, não fugiu e nunca quis morrer. Porém, Davi se fortaleceu em Deus e fortaleceu no Senhor, porque ele tomou uma decisão. Um dia eu e você precisamos tomar uma decisão. Eu não sei aonde você está, se você está escondido, se você está desistindo, se você virou as suas costas e está indo para um caminho contrário que você estava indo em Deus. Não sei onde você está, mas Deus sabe onde você está. E Deus está falando com você. E Deus te chama de um líder, um discípulo dele, que Ele quer transformar. Deus quer viver com você os melhores dias da sua vida a partir de então. A partir de uma mudança, na hora que você descobre um posicionamento nele. Assim como Davi fez, se levantou daquele lugar. Todo aquele quadro que parecia impossível e poderiam ter se revoltado contra Deus. Por que, Deus, você fez isso conosco? Ele não se deixou abater, porque ele buscou as suas forças em Deus. A nossa força vai vir sempre de Deus, não importa as circunstâncias. Mas nós precisamos saber aonde nós vamos nos colocar, para quem nós vamos pedir ajuda no momento difícil. E não tem outro lugar senão diante de Deus. Muito mais os líderes precisam saber aonde precisam se achegar, para quem se achegar e aonde descansar. Ao invés de corrermos para tantas coisas, tomarmos às vezes decisões sem pensar, impensadas, nos colocar primeiro diante de Deus, falar com Deus, qual é a tua vontade, qual é o teu desejo, para onde o Senhor quer me lançar, o que eu devo fazer. Descansa o meu coração, tranquiliza a minha alma, e Deus vai acalmar o seu coração. E o líder como Davi aprendeu isso, e a partir desse momento Deus fez ele entender de uma outra forma e conseguir ter força para transformar o caos em esperança, aquela tristeza toda numa atitude de fé que ia mudar a vida daquelas pessoas que estavam junto com ele. Deus não esperava de outra pessoa ali naquele lugar senão de Davi. Deus não espera de outra pessoa para fazer o que tem que fazer, senão por você, na sua vida, pela sua vida e aonde você está. Ele colocou você porque Ele espera algo de você, e a sua influência vai com certeza transformar as pessoas. Por isso Ele te chamou. Lembrar de Davi de novo, ele foi chamado quando ele era muito pequeno. Ele foi chamado no local mais imprevisível e que não era ele essa pessoa, e Deus o chamou. Deus chamou você pode ser que você se ache imprevisível, a última das pessoas,
Mas Deus chama você para ser assim como Davi, um guerreiro que Ele vai levantar com um propósito, não pela sua força, porque nós somos fracos, e a Bíblia fala disso, mas quando eu sou fraco é que eu sou forte. E Davi se levantou naquela hora como um menino, mas existia um Deus grandioso, maior que o universo, que estava lutando por ele e pelo seu povo. E Deus vai lutar pelos aqueles que estão ao seu redor, pela sua vida, mas vai usar você. Mesmo que você se sinta inútil, pequeno, mas você realmente é essa pessoa que Deus quer, porque Ele quer se mostrar grande e gigantesco diante dos teus problemas e ser a solução para tudo isso. Talvez um grande erro nosso é esperar com que esse não é o meu lugar, ou esperar que outra pessoa se coloque nesse lugar que Deus chamou para que eu assuma. Esse é um grande erro. Então não transfira a responsabilidade. A responsabilidade é sua. Você é a pessoa que Deus chamou com esse propósito. Amém? Queria que você saísse daqui hoje sabendo, você que está em casa também, sabendo quem você é em Deus. Porque as mudanças precisam começar primeiro e começar ao meu redor. Precisa começar dentro de mim. Eu preciso mudar, eu preciso me transformar em alguém que se pareça com alguém parecido com aquilo que Deus sonhou. Então vá para a presença de Deus, se renove, busque nele a graça para essa transformação. Liderança é através do exemplo, seja um exemplo, motive as pessoas. Deus vai atingir todas as pessoas ao seu redor, mas primeiro vai atingir você. A hora que o fogo estiver muito intenso na sua vida, purificando você, ele vai causar transformação na vida das outras pessoas. Nunca tome as decisões sozinhos. As decisões mais difíceis da sua vida, vá para Deus. É outro conselho. Vá diante dele, tome a decisão junto com outras pessoas. A própria palavra diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Busque nas pessoas que você confia, os seus líderes, pastores, pessoas próximas que vão te dar uma direção, a ajudar nesse processo. Seja um referencial no mundo. Aonde a planta dos seus pés pisarem, seja um referencial de Jesus. Pague o preço. Nós precisamos muitas vezes pagar o preço para ver tudo isso acontecer. Pague o preço, vale a pena. E fique inquieto. Durante as crises, um líder não consegue ficar parado. Durante as crises, um líder precisa se inquietar. E precisa mexer alguma coisa dentro de você para você fazer alguma coisa. Nem que seja para você orar por alguém distante. Nem que seja para você declarar palavras. Nem que seja para você ligar para alguém, mandar mensagem ou falar pessoalmente com alguém. Você não pode ficar parado diante das circunstâncias e das crises. Eu queria que você dissesse, os que estão aqui em casa, diga assim: eu quero ser um agente de mudança. Eu sei que você estava com vontade de estar aqui, para ouvir isso. Mas eu não vou falar para você falar para o seu irmão, mas você precisa ser um agente transformador de mudança. É isso que Deus quer de você. E agentes de transformação têm atitudes que glorificam a Deus, que assumam posições para cumprir um propósito que não só de vocês e cada um, mas um propósito de Deus, e descubram esse propósito. E que esse propósito possa ser passado por vocês a todos aqueles que estão ao seu redor, e esse mundo possa saber que existem líderes, existem cristãos, homens e mulheres de Deus, guerreiros nessa terra, dispostos a cumprir um grande propósito, que é o propósito dele acima dos nossos. Amém, queridos?